Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Nesse texto, nós temos aquela famosa mão que estava escrevendo na parede lá do palácio de Belsazar. Então é uma passagem também bem conhecida. O texto diz que, o versículo 1 aí do capítulo 5, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ou seja, ele estava numa grande festa, vamos dizer, numa orgia, numa festa para durar alguns dias. E ele fez uma coisa, ele mandou buscar os utensílios da casa de Deus que o Nabucodonosor tinha tirado lá do templo e levado para Jerusalém, e usou esses utensílios ali naquela festa, para beber, e não sei mais o que utilidade tinha, né? E versículo 4 diz: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então estavam numa festa, tranquilos, achando-se o máximo, e de repente aparece uma mão escrevendo na parede. Você já imaginou, se você estivesse numa festa assim, o que passaria no seu coração? O susto. Todo mundo levou um susto, né? Como é que pode, de repente, uma mão escrever na parede? E o rei ficou tão com medo que ele disse que os joelhos dele batiam no outro, de tanto medo que ele tinha, tremendo ali com aquilo que estava acontecendo. E ele manda chamar de novo, os sábios, os entendidos, as pessoas mais inteligentes do seu reino para ler o que estava escrito. E ninguém conseguia ler. Era uma palavra enigmática, era uma língua desconhecida e ninguém conseguia ler o que estava ali. E aí a rainha mãe, que era a avó dele, no caso Belsazar era neto de Nabucodonosor. A rainha mãe era sua avó. E ela, então, lembrou-se que no reino tinha um homem, chamado Daniel. Entre o capítulo 4 e o capítulo 5, decorre um tempo aqui de uns 30 anos. Então, já tinham passado 30 anos, Daniel estava esquecido, Já não tinha aquela influência que ele tinha no reinado de Nabucodonosor. Já havia passado um outro rei, agora era o neto dele que estava reinando. E a rainha mãe se lembra, tem um homem chamado Daniel. E ele, se chamar, ele vai falar o que está escrito aí. Aí fazem isso, chama Daniel. O rei promete dar a ele muitas coisas, é aquilo que o mundo promete para a gente, É sempre nos dar algum benefício. O versículo 16, o rei diz para Daniel, Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e soluções e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Isso é que o mundo consegue nos dar. Alguns objetos de valor, alguma posição elevada, mas o que mais? A gente se apega tanto a esse mundo, mas o que nós recebemos dele? Aí Daniel disse, no versículo 17, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e farei saber a interpretação. Aí Daniel dá uma chamada naquele rei, dizendo, olha, Deus, o Senhor, deu ao seu pai Nabucodonosor
né, o reino, o domínio, fez dele um homem poderoso, e você herdou o seu reino, né, o reino que domina sobre toda a terra, né, o império babilônico. E você sabe da história dele, né, que ele ficou louco, que ele se tornou como um animal. Durante 7 anos ele viveu dessa maneira. Você sabia disso tudo. E o versículo 22, Daniel diz a ele: Tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Você sabia de tudo que aconteceu com Nabucodonosor. E mesmo assim, você continuou caminhando no caminho errado. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou a Escritura. Mene, mene, tekel, parsim. Então, o resumo do acontecimento está aí, nesses versículos que trazem essa história aí de Daniel, capítulo 5. A palavra de Beltsazar sabia de tudo que tinha acontecido, como Daniel disse, mas continuava no caminho errado. E nós somos aqui muito rápidos, né, em condenar Beltsazar. Mas muitas vezes a gente está agindo igualzinho a ele. Deus tem dado ao mundo a palavra dele. Essa manhã nós ouvimos uma mensagem sobre isso, né? Deus tem dado ao mundo a sua Escritura. Deus tem escrito na natureza a sua majestade, a sua grandeza. Deus tem escrito na palavra dele a sua revelação específica. Mas os seres humanos continuam nas suas festas, na sua indiferença, na sua vida, como quer viver, não tem dado ouvidos àquilo que Deus tem escrito. Não ouvem. Cometemos o mesmo pecado, agimos da mesma maneira. E mesmo aqueles que conhecem a Bíblia, às vezes andam de maneira totalmente errada, né? Mesmo assim, ele persistiu nesse caminho. Então, não vamos nos apressar em condenar Beltsazar. Nós temos a revelação de Deus, mas insistimos em desprezar as suas advertências, em desobedecer os seus mandamentos. Continuamos profanando coisas santas, tais como o dia do Senhor, nossos corpos, a ceia do Senhor, o culto. Continuamos profanando com a nossa atitude, como nós encaramos essas coisas, com a maneira relapsa, como que nós adoramos a Deus, servimos a Deus. Profanamos o nosso corpo, quando nós o usamos em outro propósito que não de glorificar a Deus. Hoje essa festa de Beltsazar, né, poderia ser conhecida aí como as baladas, né, como as festas rave. E quantos cristãos vão lá e profanam o templo do Espírito Santo e acham que está tudo bem. Eu estou preocupado aqui, eu vi um cartaz ali atrás, não sei se os jovens, né, de uma festa que vai ter dia 27 de novembro, parece que lá da Quinta Igreja, ali atrás, preto com a gravatinha borboleta, retrospectiva da UMP. Dia 27 de dezembro, novembro, até perguntei a Abraão se é um sábado. É um sábado. A festa vai começar às 22 horas num buffet desses aí, não sei aonde que é.
Festa de crente, balada gospel, como dizem por aí. O que é isso? Eu não sei. Eu vou perguntar ao pastor da igreja lá, porque a festa começar às 22 horas no sábado, certamente no domingo, né, vai estar todo mundo na igreja, não vai? De manhã, louvar a Deus. Interessante como é que as coisas vão caminhando. A Escritura está aí. Mas o que nós temos feito com ela? O que acontece, irmãos, quando a palavra de Deus é desprezada? Quando a palavra de Deus é esquecida, como foi naquele reino? Daniel, que representava a palavra de Deus, ninguém mais falou nele. Os seus amigos, não se tem notícia mais deles. O que aconteceu? Foi esquecido. Quando a palavra de Deus é esquecida, essas coisas acontecem. A gente começa a fazer coisas inconvenientes. E você vê, hoje no nosso mundo, no nosso país, né, que quando a palavra de Deus é desprezada, é lançada em algum lugar escuro, o rio do pecado transborda. E a maldade cresce. A imoralidade, a violência se espalham por toda parte, contaminando toda a sociedade. É isso que está acontecendo, né? No mundo em geral, onde os valores do Evangelho, os valores cristãos, estão sendo totalmente desprezados, e dentro da própria igreja, onde a palavra de Deus está sendo esquecida. Ela não é mais aquele testemunho fiel, que dá sabedoria aos simples. Pelo contrário, é uma palavra antiga. Quem sabe o Belsazar, né? Estava ali, era uma nova geração, e tenha falado assim, aquilo que aconteceu lá com o meu avô, aquilo é coisa do passado, é antigo. Né? Isso não acontece mais hoje, não. Hoje nós somos um povo mais civilizado. Né? Hoje nós estamos vivendo uma outra época. Né? Hoje nós temos aí toda a tecnologia a nosso favor. Vai pensar numa mão escrever na parede, que história mais estranha. Né? Que historinha, parece a história da carochinha. Né? Tem muita gente que vai encarar dessa maneira. Né? Mas nós estamos vivendo isso. E assim nós vemos as pessoas afrontando as coisas de Deus. Afrontando, profanando as coisas sagradas do Senhor. E a gente vê que a coisa vai caminhando num sentido horrível, né? Há pouco tempo nós tivemos uma parada gay aí no Brasil que foi um escândalo, né? Aqueles símbolos, né, não são sagrados. Mas houve ali uma afronta a uma fé, a fé cristã, onde objetos que lembram a fé cristã foram usados, né, de maneira horrível, né, para afrontar mesmo. É o que Belsazar fazia, usando coisas sagradas tiradas do templo para a sua orgia, a sua festa, porque ele se julgava acima de tudo, como essas pessoas estão se julgando acima de tudo, esquecem que tem um Deus no céu, um Deus que julga, um Deus justo. Esquecem disso, acham que vão viver para sempre, que nunca vão prestar contas e podem fazer o que quiser com as coisas de Deus. E essa é uma advertência muito séria para o mundo e para nós, como cristãos, né? Como é que nós estamos tratando as coisas de Deus? Como nós temos usado aquilo que Deus tem nos dado para servi-lo, a nossa saúde, nosso tempo, os nossos recursos, o que nós temos feito com eles? Temos usado para a glória de Deus? Temos sido instrumentos de Deus para a sua glória? Ou temos usado tudo aquilo que Deus tem nos dado, inclusive a nossa própria vida, para a desonrar a Deus, para usá-la apenas em nosso próprio benefício, em nossos próprios interesses? E quando as coisas de Deus tomam tudo no segundo lugar, nunca são usados de maneira correta, né? E a gente vê que aqueles sábios e entendidos, a história acontece da mesma maneira. Aqueles sábios e entendidos,
não conseguiam ler aquela escritura. A mesma coisa continua acontecendo hoje, gente. Os sábios entendidos do nosso mundo, aqueles que se julgam muito importantes, os poderosos, não conseguem entender a escritura. Como aqueles não conseguiam entender aquilo que estava escrito na parede. Hoje, não conseguem ler e entender o que está escrito na palavra de Deus, na revelação de Deus. Infelizmente, até dentro da própria igreja. Quantas pessoas lendo de maneira errada, não entendendo a palavra, passando um ensino herético, porque não entendem a Escritura. A situação continua se repetindo, né? Aqui Daniel coloca diante de Beltsazar, né, 3 pecados que ele fez aí no versículo 22, né? Ele profanou coisas santas. Segunda coisa, ele adorou falsos deuses. E a terceira coisa, ele não glorificou a Deus, que tem a vida do rei em suas mãos. O versículo 22 está muito claro, né? 3 coisas. Profanou coisas santas. Adorou falsos deuses. Não glorificou a Deus da maneira correta. Beltsazar tremeu diante daquela visão. Como disse aí o texto, diz que ele tremia, né? Batia o joelho nos outros, né? E a gente imagina o sufoco de todo mundo ali, né? Mas ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu diante da advertência da palavra de Deus. Quando Daniel dá a interpretação, o que ele faz? No versículo 29. Ele não se arrepende, mesmo diante da advertência de Daniel. Pelo contrário, ele mandou que vestissem Daniel de púrpura, né, aqueles presentes que ele tinha prometido a Daniel, ele mandou dar. Ele não vou me arrepender, vou me curvar aqui, vou pedir perdão. Não. Ele simplesmente continuou a sua vida, né? Que durou pouco, né? Porque naquela mesma noite ele morreu, né? Mas ele não se voltou para Deus. Será que muita gente não está ouvindo isso? O mundo está ouvindo, né? Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é anunciada, quando essa palavra é lida, exposta. Mas quanto nós estamos dando ouvido a essa palavra? A palavra do Senhor é fiel, é digna de toda aceitação e ela é capaz de mudar os nossos caminhos. Mas a gente continua preferindo andar nos nossos próprios caminhos, né? Porque a gente acha que temos o domínio sobre todas as coisas. Então, nós precisamos levar mais a sério a palavra de Deus. Na verdade, nós deveríamos tremer diante dela. Da mesma maneira que aquele rei tremeu, e a gente acha ridículo, né? A situação dele, né? Tremendo, igual uma vara verde. Mas essa deveria ser a nossa atitude diante da palavra de Deus, gente. É palavra de Deus. É Deus falando. É Deus falando. Mas a gente não ouve. A gente despreza. A gente não dá o valor necessário. Mas a Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Deus vela pela sua palavra. Então é sério. Por que Deus mandou escrever essa palavra toda aqui? Para a gente ler e dizer, tudo bem, está escrito aí, mas eu vou viver assim. Está falando isso, mas eu vou viver daquela maneira. Não tinha sentido, né? Se ele mandou escrever, é porque tinha um propósito para escrever. Ele vela pela sua palavra. E a palavra dele se cumpre, tem se cumprido. Nós temos visto aí, né, as coisas acontecendo, né, diante dos nossos olhos, né? E que leitura nós temos feito de tudo isso que está acontecendo. Ao rei Beltsazar foi dito que aqueles que profanam os vasos sagrados de Deus Altíssimo não escaparão do juízo.
De fato, não é preciso tirar do templo e levar para a Babilônia os vasos sagrados de Deus, para usá-los em orgias, para que sejam profanados. Essa horrível possibilidade existe dentro mesmo de Jerusalém, da igreja. Nos fazemos culpados desse pecado de profanação quando participamos dos cultos com ira no coração, com inveja, cheios de orgulho e vaidade. Quando nós amamos mais o dinheiro do que a Deus, a avareza que nos faz sonegar aquilo que pertence a Deus. Quando praticamos imoralidade e somos incapazes de nos perdoar uns aos outros e não nos importamos com a situação de injustiça ao nosso redor. Quando nós participamos de um culto dessa maneira, nós estamos profanando coisas sagradas. Nós estamos dizendo a Deus coisas que não são verdade. Ah, Senhor, eu te amo até a morte. Eu te amo acima de tudo. Eu te amo, eu te faço e tal, e não sei mais o quê. E nós estamos fazendo um teatro muitas vezes, né? E não vivendo. Estamos profanando coisas sagradas. Estamos agindo igual Belsazar. Talvez, né, a maioria de nós aqui não cometa o segundo pecado de Belsazar. Qual foi? Acabamos de falar. 3. O primeiro, qual foi? Profanar coisas sagradas. Segundo, adorar imagens. Terceiro, não glorificar. O segundo ainda a gente tem uma escapatória, né, Vandir? Bom, eu não adoro o ídolo, né? Aqui não tem nenhum ídolo aqui para eu ajoelhar diante dele, né? Eu não vou lá diante de uma estátua aí e presto culto a ele. Desse aí eu estou livre. Mas e dos outros dois? Será que a gente escapa? Será que a gente escapa? O pecado de profanar coisas santas, o pecado de não glorificar a Deus, eles são tão ruins, são tão perniciosos, igual adorar falsos ídolos, né? Não glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre é o propósito principal da vida humana. Você ainda se lembra? Qual o fim principal do homem? Ficou meio confuso aí. Qual o fim principal do homem? Essa é a primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? Para que o ser humano foi criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar para sempre da sua bondade. Está lá, né? Quando a gente estudava o catecismo, a gente sabia dessa pergunta, né, Jardim? Você ainda lembra? Glorificar a Deus, essa é a primeira. É a finalidade com que nós somos criados. E quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando, né? Aquele que deixa de glorificar a Deus em todas as circunstâncias da vida, ainda não entendeu o significado da vida. Qualquer vida da qual não se possa dizer que foi para a glória de Deus, foi um fracasso total. Na verdade, não nos acusamos muito desse pecado. Algumas vezes nos preocupamos com algumas ações más que praticamos, porém nossa falha em glorificar a Deus não nos preocupa muito. Pensa um pouquinho, você já parou para pensar nisso? Aquilo que eu faço, a maneira que eu vivo, glorificam a Deus? E uma das coisas que me chama mais atenção em Davi é isso. Davi cometeu os piores pecados. Davi matou gente para valer. Davi fez o que quis fazer. Mas foi chamado de quê?
Um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Leia o Salmo de Davi. Ele sempre glorificava a Deus. Sempre glorificava a Deus. Não que isso o isentasse de culpa, né? E ele foi castigado por isso. Mas era um homem que sabia glorificar a Deus. E a gente às vezes esquece disso, né? Nós geralmente falamos, né, de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que viveu uma vida boa nesse mundo, que foi bem-sucedida, foi uma pessoa que trabalhou, foi honesto, que edificou a sua família, que conseguiu deixar uma boa herança para os seus descendentes. Isso, na visão do mundo, é aquela pessoa que venceu, é aquela pessoa que se deu bem, é aquela pessoa que venceu na vida. Essa é a nossa maneira de ver o mundo. Mas, se Deus não foi glorificado nessa vida, se Ele não empregou a sua vida, seus bens e talentos para a edificação da igreja, a expansão do reino de Deus, a sua vida foi um fracasso completo e total. Foi uma vida inútil, porque ele buscou unicamente a sua autoglorificação. É isso que nós precisamos entender. O nosso conceito, o nosso padrão de vida bem-sucedido, nosso padrão de vida que deu certo, nosso padrão de vida que valeu a pena ser vivido é diferente do conceito bíblico. O conceito bíblico é uma vida que deu certo, uma vida bem-sucedida e uma vida que glorificou a Deus, que fez tudo para a glória de Deus. Mas se você olhar hoje o padrão dentro da própria igreja, é diferente. O apóstolo Paulo hoje seria uma pessoa completamente desprezada dentro das nossas igrejas, como está sendo. Porque viver a vida de Paulo, né, sendo apedrejado, vivendo em dificuldade, muitas vezes passando fome, necessidade, frio, né, diz lá que em naufrágios, em lutas com animais. Olha para a vida dele e fala assim: a vida desse homem foi um fracasso. O cara não conseguiu nada. Morreu duro, pobre, sofrendo, esquecido, lá na masmorra lá de Roma. Mas, quando você olha do ponto de vista de Deus, foi a vida mais vitoriosa que teve. Foi um homem que teve as maiores experiências com Deus. Foi um homem que conseguiu escrever e traduzir toda a teologia cristã. Foi um vitorioso. Um vitorioso. Hoje, nas nossas igrejas, os exemplos são o contrário do Paulo, né? Eu me dei bem. Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Paulo deixei todas as coisas por amor a Cristo. Considerei tudo como esterco, por amor a Cristo. Hoje o testemunho é bem contrário a isso, né? Não se fala nesse testemunho do apóstolo Paulo. Então, precisamos pensar, né? Como nós estamos vivendo a nossa vida. Se é para realmente glorificar a Deus, para honrar a Deus, se é para o crescimento do reino de Deus, ou se é apenas para vivermos uma vida confortável, sossegada, sem problemas, tentando nos livrar de tudo aquilo que possa nos incomodar. Como está sendo a nossa vida? Então a gente chega aí em Daniel 25, né, naquela famosa escritura, né? Daniel diz que Belsazar havia se esquecido totalmente de glorificar a Deus, mesmo sabendo do que tinha acontecido com o seu avô. Né? Mesmo sabendo de tudo que Deus tem falado conosco, sabemos de toda a história. Será que muitas vezes nós nos temos esquecido da palavra de Deus, esquecido de glorificar a Deus? Mas uma coisa que a gente precisa ficar alerta: Deus não se esquece. Deus não se esquece da sua palavra.
Vela sobre ela, para que ela se cumpra. É o que Deus falou há 3.000 anos atrás, continua valendo. Ele não se esqueceu, a palavra dele não perdeu o valor, a utilidade, a validade. Deus não se esquece. Belsassar levava uma vida despreocupadamente, sem se importar em profanar coisas santas. Mas Deus resolve agir, escrevendo na parede do Palácio Real, no meio da festa, a sua sentença sobre aquela vida festeira, sobre aquela vida inútil. Deus sempre adverte o pecador, por maior que seja o seu pecado, antes de tirar-lhe a vida, dando-lhe oportunidade de arrependimento. Assim tem acontecido na história. Quantas vezes nós vemos Deus agindo, através das forças da natureza, inclusive. Muitas pessoas perdem as suas vidas. E a gente fica comovido com aquilo. A gente fica sem entender, nos perguntando por que acontecem essas coisas. Mas será que algum de nós pensa que ali está uma advertência de Deus para quem ficou vivo? Se você ler Apocalipse, você vai ver isso tudo. Aconteceu isso e morreu 1/3 do mundo. Aconteceu isso e morreu 1/4. Mas mesmo assim as pessoas não se arrependeram. Está acontecendo. Tragédias, corrupção, sendo aparecendo e outras coisas mais. Será que a gente já parou para pensar, olha, isso é uma advertência. É Deus falando, olha, eu estou julgando esse mundo. Eu estou trazendo advertência para que aqueles que continuam vivos se arrependam. Porque quando chegar a hora dele, como é que vai ser? Vai continuar vivendo dessa maneira? Porque o julgamento às vezes vem sem que a gente menos espere, né? O tempo ainda não havia acabado para o rei, pois os dedos de Deus ainda estavam escrevendo. Porém, ai de ti, ai de nós, quando essas mãos pararem de escrever. Esta noite pedirão a tua alma, Belsassar. E toda essa vida festeira, tudo que você acumulou, para quem será? Quando aquela mão parou de escrever, a sentença a valer. Deus continua escrevendo a nossa história. Deus continua escrevendo a história desse mundo, mas quando ele parar, aquele dia que o Senhor Jesus voltar, não haverá mais tempo para nada. Não haverá mais tempo para buscar uma solução. A palavra, além da palavra escrita, a história tinha também uma lição para Belsassar, né? Ele conhecia a história do seu avô, do reino. E ele tinha a escritura. Pensa bem na nossa situação, meus irmãos. Nós temos a escritura de Deus na nossa mão. Nós temos 2000 anos de história atrás de nós. Que desculpa nós temos para continuar profanando as coisas de Deus? Não tem. Não tem. 2000 anos de história é tempo para valer. Belsassar teve aí uns 30 anos, ou 30 e poucos anos. Nós temos 2000 anos. De uma história que tem sido escrita, que tem se confirmado a palavra escrita. E às vezes a gente está aí, viajando, por outros espaços, despreocupadamente, não tem nada a ver, vou continuar profanando o culto, a maneira como eu cultuo a Deus, a maneira como eu sirvo a Deus, apesar de todas as advertências que a palavra de Deus nos dá. Precisamos levar a sério a palavra de Deus, meus irmãos. É interessante que os maiores e mais capazes eruditos da Babilônia,
homens versados nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, não foram capazes de ler as poucas palavras escritas por Deus. Isso tem acontecido com frequência ao longo da história humana. Aquilo que Deus revela ao mais simples do crente não pode ser entendido pelos mais sábios deste mundo. Então não fique na conversa dos eruditos, dos sábios, dos especialistas, que aparecem todo dia na televisão explicando isso, aquilo, porquê disso, porquê daquilo, mas nunca atribuem a Deus. Nunca. Você já viu, né, a gente fala sempre isso aqui, né? Da questão do tempo. Toda televisão, rede de televisão tem lá, né, uma pessoa que apresenta o tempo. E tem todas as explicações das frentes frias que vai, que vem, que sopra para cá, sopra para lá, tem os nomes bonitos, mas eu não sei aqui se você algum dia já ouviu dizer, alguém ouviu dizer que é Deus, o Senhor soberano que controla esse tempo. Eu não sei se eu ouvi, eu pelo menos nunca ouvi. Surgiu uma frente fria lá da Argentina, subindo para cá. Não, porque lá do coisa sopra um vento para cá. Agora o El Ninho está aí soprando, né, aquecendo as águas do Oceano Pacífico, né, e mudando a temperatura aí da Terra. E outro dia me chamou a atenção uma imagem, né, do El Ninho. O ano mais forte dele foi em 97. Aí tem um desenho onde que as águas estavam mais aquecidas em vermelho. E mostrou desse ano, né? As águas estão bem mais vermelhas. Quando você ouve falar em água vermelha, você lembra algum texto da Bíblia? Praga do Egito, mais o quê? Lua de sangue. Mas lá em relação às águas, Apocalipse fala que as águas do mar vão te tornar em sangue vermelho. Aí me veio aquilo na cabeça, será que não é isso? Quando a Bíblia fala que as águas vão se tornar vermelhas, não quer dizer que elas vão se tornar mais quentes? E aquele desenho me chamou a atenção, né? O Pacífico ali colorido de vermelho. Vamos ligar com a Bíblia? Será que não tem nada a ver? Será que é só ciência? Será que é só acaso? Será que é só isso? Ou tem um Deus governando esse universo? Ou tem um Deus que modifica o tempo? A Bíblia o tempo todo diz isso. Deus controlando a natureza, fazendo chover no lugar e outro não, mandando seca ou chuva. E a gente está vendo isso todo dia no noticiário e acha que isso é fruto do acaso, né? Eu costumo dizer que nem os espíritas acreditam em acaso, e tem crente que acredita. Você já viu em carro de espírita escrito lá, acaso não existe? Alguém já viu esse folheto, esse plástico num carro? Eles dizem isso. E muitas vezes nós acreditamos que acaso existe, que acaso é capaz de gerar leis, que acaso é capaz de mexer com a natureza, comandar o tempo. Mas a Bíblia diz que há um Deus no céu que comanda todas as coisas. Mas nós temos vergonha de dizer isso, porque nós vamos ser tidos como pessoas atrasadas, idiotas, que não evoluíram, que não caminharam no tempo. Hoje, com toda a ciência, alguém vai dizer isso? Jamais alguém disse em qualquer dessas previsões de tempo que há um Deus no céu. E que se Ele está fazendo isso ou aquilo, é para chamar a nossa atenção, é para nos levar ao arrependimento, é para nos levar a levar as coisas dele mais a sério, a palavra dele mais a sério. Aí chega aqui nas palavras, né? Você sabe o que ela significa, né? Não precisa nem falar muito aí não, né? Mene, mene, tekel e parsim. Esta interpretação
disse Daniel. Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Aqui tem uma diferença, né? Em cima fala Parsim, embaixo fala Pérez, né? Parsim é o plural de Pérez. Significa em dois pedaços. Né? Dividindo foi o teu reino em dois pedaços. E não precisa nem explicar, né? A mensagem foi muito clara para Belsassar. Mas ele se fez de desentendido. Como se diz hoje, ficou com cara de paisagem, né? Não é comigo. Né? Isso não vai acontecer. Isso aí, Daniel deve ser um doido que estava... Ele se viu para falar para o meu avô lá, mas já está bem caduco. Daniel aqui já devia ser bem mais idoso, né? E falou assim, aí, coitado, tá ultrapassado. Mas mandou dar aquilo, tudo que ele tinha prometido a Daniel. Pelo menos era uma cara de palavra, né? Falou que ia dar e deu mesmo, né? Chegou lá, mandou para o cabo e tal. Vamos ver se... Vou fazer um agrado aqui pro pregador, pro profeta. Quem sabe, né? Eu ganho os pontos lá, né? Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario Medo, de cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Muito interessante, né? Como é que a palavra de Deus se cumpre, como é que a palavra de Deus nos adverte e como é que a gente precisa levar a sério aquilo que Deus tem escrito. E uma questão é essa, né? O que Deus tem escrito nas paredes do seu coração? Servo bom e fiel? Ou pesado fostes na balança? O que Deus tem escrito no seu coração, nas paredes do seu coração? A escritura dele já está diante de nós. Nós não precisamos hoje de ter outra mão nos advertindo. Né? Eu creio que se aparecesse uma mão escrevendo ali, acho que a gente ia fazer pior do que Belsassar, né? A gente ia desmaiar, ia passar mal, ia sair correndo, qualquer coisa. Mas está escrito aqui dentro da gente, dos nossos olhos. Deus não precisa escrever mais, porque Ele já escreveu. Está aqui na palavra dEle. Para que Ele vai precisar escrever de novo? E por que nós vamos tremer mais diante de uma mão escrevendo do que aquilo que já está escrito na palavra? Né? A palavra de Deus é para a gente tremer diante dela. Aquele Salmo 19 é muito claro sobre isso. As advertências de Deus estão diante de nós. Quando nossas vidas forem pesadas na balança perfeita de Deus, qual será o resultado? Quando nossos dias forem contados, o que restará da nossa obra nesta vida? A quem? E aqui temos dedicado nosso ser, nosso tempo, nosso talento, nossos recursos. Qual é o conteúdo e o peso das nossas vidas? Nossas vidas são pesadas diante do Senhor, têm conteúdo, ou são vazias de conteúdo, de propósito, de valor? Tome cuidado de medir e pesar um só dia de seus dias. Quanto dele é dedicado à glória de Deus, à expansão do seu reino, à salvação de pecadores? Deus faz parte do seu dia a dia? Ou só no domingo? Não fujamos do assunto arrumando desculpas piedosas. Só nos resta ficar espantados e atemorizados com as palavras escritas
na parede do nosso coração. Somente quando chegamos ao ponto de sentir todo o peso dessa palavra, é que poderemos levantar os nossos olhos para ver o que mais Deus tem escrito. Felizmente, Deus tem escrito muito mais do que aquelas 4 palavras aterrorizantes na parede do palácio de Belsazar. Ele nos deu sua palavra escrita para termos direção e segurança nesta vida. Veja como Deus é bondoso para conosco. Ele nos deu uma palavra escrita que tem atravessado os séculos e os milênios, com todo o seu conteúdo, com toda a sua verdade, com todo o seu poder. Ele nos deu isso para que a gente viva na presença dEle, para que a gente não se desvie do caminho dEle. Tudo isso mostra a misericórdia e a paciência de Deus. A vida só tem conteúdo e substância para aqueles que creem em Cristo. Essa vida jamais será achada em falta na balança de Deus, porque Cristo estará nela, não pelos nossos valores, não pelos nossa capacidade, mas porque Cristo vai preencher e vai colocar valor na nossa vida. Sem Cristo, nossa vida é vazia, estéril, solitária e seca. Mas em Cristo, ela se torna vida abundante, dedicada a seu serviço. Eu já não esqueço facilmente as coisas como costumava fazer, pois sei que meu Deus não esquece de nada e jamais se esquece de mim. Que coisa maravilhosa. Os olhos do Senhor estão colocados aonde? Sobre a nossa vida. O que ele tem visto? O que ele tem escrito? Que a gente guarde isso nessa manhã, meus irmãos. Essa experiência de Daniel, de Belsazar, escrita na palavra de Deus, uma coisa totalmente diferente, mas que traz para nós um estudo, um conteúdo de grande valor, de grande importância. A palavra de Deus, a Escritura, que foi colocada lá naquela parede, está diante de nós. Temos profanado coisas santas? Para que nós temos usado nosso tempo, nosso recurso, nosso corpo? Temos adorado ídolos de madeira, de pau? Talvez não, mas e aqueles outros ídolos que estão dentro do nosso coração? E o principal deles sou eu mesmo. Nosso maior ídolo somos nós mesmos. Egoísmo, vaidade, orgulho. Temos glorificado a Deus com a nossa vida? Temos vivido para a glória de Deus ou temos vivido somente para a nossa própria glória? Temos procurado edificar o reino de Cristo, a igreja dele, ou apenas os nossos próprios interesses materiais nesse mundo? Então, que a gente possa, nessa manhã, meditar sobre isso, possa pedir que Deus continue falando ao nosso coração e edificando a nossa vida. Amém?